bien contigo? Tudo bem. Está haciendo frío. Está haciendo Tá. frío, ¿no? Tô aqui com meu chá. Ay, qué lindo, qué linda xícara. Mate. Amor. Amor. Que lindo, que lindo. Então, bem-vinda, Linoca Souza, artista e ilustradora. Nada. Vamos a ter uma super conversa hoje. E deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma curiosidade enorme, né? Porque uma das coisas que eu vi em tu estilo, em tua voz, né? Que fez para mim convidar-te e querer muito conversar contigo hoje. Tu voz é uma voz muito forte. Tu tienes já uma imagem, para mim, muito clara de onde e como tu queres usar esse grande presente que tu tienes, que ser um artista e poder ilustrar e poder representar tua voz através da imagem, né? ¿Tú achas, ya te falaron eso anteriormente, ya te dieron es un complemento para decir que no todo artista realmente sabe muy bien cómo usar esa voz, porque tus imágenes tienen una fuerza también muy única y especial, ¿no? Entonces, ¿qué tú achas de eso? Ai, obrigada. Fico sempre muito emocionada, né? Porque eu venho de uma realidade, né? Eu sou da periferia de São Paulo, e onde muitas pessoas não têm a oportunidade de desenvolver as coisas que querem fazer, não tem essa oportunidade. Então, poder fazer isso, poder conseguir de fato desenvolver as coisas que eu quero, né? E isso envolve muito sentimento, muitas coisas. E ter esse tipo de troca com outras pessoas, saber o que as pessoas pensam, me deixa muito emocionada. Então, obrigada. Mas tem uma questão muito do tempo, né? De desenvolvimento, desenvolvendo técnicas, conhecendo o trabalho, né? Me aprimorando, desenhando. E eu acho que entra nesse processo da identidade, né? E quando alguém fala, nossa, eu vi aquele trabalho, eu sabia que era seu, isso mexe muito comigo. Eu falo, olha, eu acho que eu estou conseguindo, né? Estou num caminho interessante. Sí, realmente tú cuando ilustras, tú también una cosa que yo noté mucho, porque hice un poquillo de tarefa, ¿no? Y tratar de ver lo que ya tenías colocado, compartilhado en las redes sociales, en diferentes, en Instagram, ¿no? Porque tienes tu Instagram también, ¿no? Y si yo me pongo a olear como una persona que gustaría no solo ver ilustraciones a nivel infantil, mas también a nivel de infanto-juvenil, ¿no? Tú también traes muy tu presente y además con orgullo as raíces de descendencia africana, ¿no? Eso está muy claro en tus ilustraciones. ¿Qué puedes decir sobre eso al respecto? Então, esse processo da questão, né, dessa raiz africana, afro-brasileira, tem muito a ver com o meu processo de autodescoberta. Porque a minha mãe é uma mulher negra, que tem a pele mais escura que a minha. O meu pai, ele é um homem negro que tem a pele mais clara que a minha. Então, pensando na realidade do Brasil, né, os dois são nordestinos, meus pais são da Bahia, mas em casa a gente nunca teve esse processo de conversar sobre isso. Então, esse meu processo de autodescoberta, de ir me reconhecendo, foi a vida que foi me trazendo. Então, sempre foi assim, quem eu sou, onde eu estou, e muitas vezes eu me sentia deslocada. E eu pensava, por que eu estou me sentindo deslocada? O que faz com que eu me sinta distante, não pertencente? E isso foi me guiando para os processos de construção, de desenhos, de imagens. Eu me formei no ano passado em artes visuais, mas o meu TCC ele foi para performance, que aí é um nicho que vai para as artes, e eu trouxe justamente essa discussão e entendi que é um ponto que vai me acompanhar para o resto da vida, que tem muitas coisas para serem discutidas, faladas a respeito, mas é justamente desse ponto de ser pertencente, mas ao mesmo tempo não ser. Eu sou parte ou eu não sou, né? E sentir essa necessidade de busca, de pesquisa.
E o meu próximo ponto é entender também a minha origem indígena, né? Porque a gente perdeu tanta coisa, né? Pensando na construção de colonização e dentro desses processos, foram tantas coisas perdidas, e é uma necessidade que eu tenho, né? De entender até onde der, né? Porque tem um ponto que não dá mais, que infelizmente se perdeu muita coisa. Claro. Mas é justamente disso, né? De entender esse lugar no mundo. Mas isso é super assim bacano, sabes? Porque o resgatar, basicamente estás resgatando, né? Os Sim, tesouros, os patrimônios, né? Culturais, né? Então, reconhecer já é algo incrível, né? Que toma um tempo, porque pode ser um reconhecimento automático desde que eres criança, porque foi retroalimentado, né? Ou pode ser na uhum, descoberta de tua adolescência, o una descubierta hasta después, ¿no? Cuando sim, ya te gradúas y entras al mundo de una realidad, ¿no? De la vida, ¿no? La vida y en la escuela y la vida en la rua, de día a día, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, muchas veces depende de tu experiencia, depende de factores, ¿no? Puede ser que esa descubierta sea más cedo, ¿no? Y también tener sim, esa confianza que tienes que desarrollar, de decir, yo soy así, ¿no? O yo tengo descendencia indígena o descendencia asiática, o independientemente de qué descendencia, y tú tengas un orgullo por querer compartir sim. eso a través de tu ilustración, ¿no? Y al mismo tiempo, me imagino que también como artista tienes un grande presente de también traer variedad si o cliente está falando otro proyecto muy diferente para ti, ¿no? Si tú tienes capacidad de desarrollar algo diferente de acuerdo a cada proyecto que vaya llegándote, ¿no? Ai, sim, são os desafios Son vão desafíos. que vão surgindo. Eu esse mês Sí, e no próximo mês eu fiz, por exemplo, 2 trabalhos com uma revista. Pode falar o nome sí, da revista? sí, puedes hablar lo que tú Ah, quieras. sim, Este espacio que tú que é quieras. eu fiz com a revista FAPESP, por exemplo, que é uma revista de ciência. E eu nunca me imaginei ilustrando qualquer coisa ligada à ciência. No, sí, Então, embora a ciência é um tema que hoje está tão recorrente, né, especialmente por conta do Covid e tudo que está sí, acontecendo, sí. e eles trouxeron questões do Covid que tem impacto social. E aí, não, mas assim, ainda assim é uma revista de ciência, por mais que tenha a questão social, né? Então foi um desafio. Eu falei, nossa, não imaginava que isso iria acontecer. E esse ano também tem um livro infanto-juvenil que eu fiz as ilustrações, ele já Sí. vai sair nesse próximo semestre, e foi a primeira vez que eu ilustrei um livro infanto-juvenil. Qué legal. Então, e eu sempre quis fazer. E aí eu falei, nossa, agora aconteceu. Então, eu encaro como pequenos desafios, pequenas redescobertas e possibilidades de a gente se reconstruindo, né, se refazendo. Acho bem importante. Muito legal. Gosto muito. Deixa eu perguntar-te, então, de pura casualidade, tu chegaste a tocar algumas portas para entrar no mundo editorial a nível de literatura infantil e infanto-juvenil, ou foi algo que aconteceu, que se dio sozinho? Então, eu acho que eu tenho um pouco dos dois. Em alguns momentos teve isso de passar para alguns lugares, mandar pasta, mandar portfólio para que as pessoas vissem. Algumas pessoas já chegaram a me contatar, mas tinha um momento que eu não tinha conhecimento mesmo de como eu vou fazer um orçamento, como que eu vou lidar com essa pessoa. Então, hoje eu vejo que há 3 anos atrás, por exemplo, eu sei que eu já passei algum orçamento que hoje eu olho e falo, nossa, podia ter sido melhor, podia ter sido mais pensado, melhor elaborado, né? Uhum. Então, algumas coisas eu entendo que não aconteceram justamente por essa falta desse jogo de cintura, né? Ok. Esse olhar mesmo, né? Que ajuda a gente esse feeling, né? Que ajuda a gente.
Mas ao longo do tempo foi acontecendo, especialmente porque recentemente, no ano passado, eu comecei a ilustrar. Antes eu fiz muitas parcerias muito avulsas, com alguns espaços, mas não voltadas para o mercado editorial. E aí, no ano passado, eu comecei a trabalhar com um jornal, que é a Folha de São Paulo, e isso me ajudou na visibilidade, porque algumas pessoas começaram a acessar essa coluna, ver as ilustrações, e aí começaram a me contatar. Então, essa parte editorial, ela se deu a partir desse trabalho, que começou por conta de outros trabalhos que não eram editoriais. Ai, que legal, que legal. Increíble, ¿no? Porque yo estaba pesquisando autoras en un universo totalmente diferente, no necesario de literatura infantil, que es No Sofoco. Uhum. La editora tiene un foco muy de literatura infantil, mas también, ¿no?, queremos aventurarnos para la literatura infantil juvenil. Y yo quería encontrar también una voz de una artista mulher brasileira, ¿no? Y entonces, olhando nas redes de Instagram, eu vi que Djamila havia postado uma coisa e eu gostei muito da imagem visual desse post. E eu falei para ela, o que faz tus ilustrações, né? E ela me falou que era você. Então, eu pedi para ela que se podia contactar-te, né? E de aí eu vi que ela tem muitos altos visualizações em seu Instagram, né? E dije, nossa, de aqui a que ela acontece, se ela conseguir até olhar minha mensagem, eu nunca vou receber um sim ou um não. E ela viu, e ela, em menos de 10 minutos, me mandou tu contato, né? E me falou, fala para ela, porque é ela, né, a que faz as ilustrações, né? E foi super incrível, e eu queria agradecer publicamente, né, a Djamila Ribeiro, porque esta entrevista está acontecendo precisamente porque ela me passou tu contato, né? Então, quando eu descobri tu Instagram, y entré y olí tu línea artística, y dije, nossa, es una línea que yo gosto mucho, los colores que tú usas, también tú, no sé si políticamente tienes ahí una fuerza de garra, ¿no? Porque tienes que tener mucha garra también. Yo no temo. Estou muito longe de coisas de política, mas eu vejo que muitas coisas visuais que tu fazes também vão mais allá, né, de la parte artística. É certo ou não? O que podes dizer sobre isso? Sim, quando eu comecei a ilustrar, eu trabalhava muito com imagens e palavras, frases. Eu sempre trazia uma frase junto contextualizando. E aí chegou um momento que eu falei, eu preciso ilustrar e eu preciso parar de induzir o pensamento das pessoas. Eu pensei, eu quero que as pessoas olhem e elas que elas pensem da forma que elas quiserem, né? Que elas criem uma relação com esse trabalho, e que eu não precise dizer o que é. Então, nesse momento, eu comecei a pesquisar de modo muito mais subjetivo, tentar deixar de modo subjetivo, e aí foi acontecendo. Então, hoje eu uso, acho que quase nada de palavras, né? É muito mais de deixar que o espectador sinta. E tem uma questão política, né? Tem, porque eu acho que quando eu falo dessa questão que passa pela questão étnica, que passa pela questão de origem, e no meu caso especificamente, que também passa pela questão religiosa, e há umas questões de intolerância religiosas, de intolerância muito fortes aqui, acho que acaba indo. Mas eu tento não suavizar, mas deixar desse modo que seja mais, que a própria pessoa consiga visualizar, criar a sua própria interpretação. Sí. Até eu diria que aproveitas a palavra polêmica muito bem em tus visuais, né? Porque desperta uma polêmica muito rica, né? Depende do conteúdo visual, e tu despertas curiosidade, llegas a despertar o inconsciente
da pessoa que está olhando essa imagem, né? Porque talvez como o autor escreve com capas, né? Uma história que tem muitas capas já na escrita, o visual também tem muitas capas por detrás, né? E tu talvez te posiciones como um artista que está despertando, ¿no? Más allá una necesidad, un grito, una llamada, una inquietud, ¿no? Un convite, depende de lo que ilustras. Sim, Qué sim. legal. Mas para isso necessitas muitos anos de experiência, ou tu achas que tu eres uma das crianças prodígias? Zero, você estudou, você ou inconscientemente saiu. Como foi esse desenvolvimento? Eu comecei a desenhar muito na infância. Minha mãe costura. Então, minha mãe tinha muitas aquelas revistas grandes de moda, de manequins, e eu sempre observei muito aquilo e desenhei muito a partir daquilo. Então, eu acho que tem essa familiaridade, essa facilidade. Eu tenho uma dificuldade para falar sobre dons. Algumas pessoas usam muito isso. Ah, essas pessoas têm os dons. Eu encaro como essas facilidades e que elas podem ser aprimoradas, né, ao longo do tempo. E porque durante todo o meu período escolar, eu não desenhava tanto na escola, eu desenhava muito em casa, mas não tive conhecimento de alguns materiais. Mas depois da escola, eu fiz 2 cursos técnicos, que aqui em São Paulo, né, tem tem uma escola técnica da rede pública que se chama ETEC. Então, você pode ter uma formação, né, extensiva, depois, ou durante o ensino médio, ou depois, e tem alguns cursos técnicos. E nesse período, depois do período escolar, eu estudei design de interiores e comunicação visual, que é o design gráfico. Então, em design de interiores, eu fui por muita curiosidade, porque eu gosto de estudar essa coisa da criação, né? Como que as pessoas criam isso, e eu queria muito achar alguma coisa que o que eu posso fazer para usar minha criatividade. E eu não conhecia design, não sabia o que era, não tinha realmente conhecimento nenhum, e quando eu vi esse curso, eu falei, eu quero fazer isso. Que legal. E foi o primeiro momento que eu tive acesso a estudar ilustração, desenho, mas eu ainda era muito tímida, muito retraída, tinha muita dificuldade ainda para desenvolver aquilo. E aí eu descobri um curso de grafite em uma ONG, e fiz esse curso por um tempo, e aí tinha isso de ir para a rua pintar. Uau! Então, isso me ajudou muito nisso de, eu vou mostrar o meu trabalho para outras pessoas. Para muitas pessoas. Para muitas. Para muitas. E aí eu comecei a ter isso de ir para a rua. Hoje eu não vou mais, hoje meu trabalho, eu penso em desenvolver algumas ações, mas no futuro, talvez com Lamb, com outras técnicas, mas foi muito importante, né? Eu conheci muitas pessoas. E depois eu fui para comunicação visual. Falei, agora eu quero ir para o design gráfico, e fui estudar. Então, um professor em especial, que se chama Valdisson, foi muito importante para me ajudar nesse processo. Ele ajudava muitos alunos, né? Olha, você tem que fazer, você tem que mostrar. E isso me ajudou bastante, porque, além de tudo, eu conheci os aplicativos que eu não conhecia, que eram os aplicativos gráficos. Que legal. E aí foi quando eu falei, vou criar uma rede social, né? Vou criar uma página para divulgar as coisas que eu penso, né? Também tem isso, né? Trabalhar, estudar, às vezes me atrapalhava de estar na rua. Então eu falei, eu quero criar um caminho para que as pessoas acessem pelo Facebook, que elas possam acessar da casa delas. Para que te conozcan, para que também vejam tu trajetória, tu linha de trabalho, né? Porque através como artista hoje em dia, as distâncias não significam nada, né? Então, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo pode conhecer tu trabalho por Instagram, né? Ou por Pinterest, que acho que é onde mais o mercado editorial
entra, né, para descobrir tesouros, né, e ver possibilidades. E então eu acho que é uma ferramenta excelente, né, onde tu podes compartilhar tu trajetória, também tus iniciativas. Muitas vezes tu puedes colocar uma iniciativa, alguém olha, compra essa ideia e te convida, né, a fazer acontecer esse projeto. Muitas vezes pode ser de tu próprio ideia, né? Algo que tu quieras ilustrar ou fazer, né? Então, ao princípio, tu tinhas todos esses murales enormes, que é a parede da rua, e isso também eliminou o medo, né? O medo de fazer um rabisco e que não fosse bom, né? Porque não dá para apagar. Ué, apagas com mais tinta, né? Mas a gente fala que a borracha é a tinta. Mas esse também é super, esse é uma aprendizagem fantástico para ti, né? Porque se você faz algo que podas corrigir a esse nível, então em Photoshop e em papel vai ficar muito mais fácil, né? Fazer. Nossa, com certeza. É difícil para fácil. De fato apresentar isso que a vida traz, porque na vida não tem Ctrl Z. Não tem a possibilidade de refazer, né? Então, eu acho que a experiência de quem está na rua, de quem está no muro, é justamente essa, né? Não dá para refazer, tem que trabalhar nisso de uma outra maneira. E para mim foi muito importante também para poder entender, me aceitar, observar, falar, nossa, eu estou aprendendo. Como que eu posso melhorar daqui para frente? Foi um período bem especial. Porque tú, Linoca, tú tienes una representante aquí, tú trabajas con un agente que te representa o tú eres independiente? Eu sou independente. Ok. Eu venho pensando sobre isso, mas ainda não sei como negociar, como... Então, estou nesse processo, passei a pensar nisso recentemente, né? Mas atualmente eu sou totalmente independente. E dentro de lo que tu já você fez, né, a nível artístico, porque não cheguei a ver nada disso, eu fiz aí umas tarefas de pesquisar, mas não cheguei a ver nada no sentido, você já tive suas obras em uma galeria? Você já foi convidada para expor sus ilustrações a nível de galeria? Então, as ilustrações não. Eu tive, na conclusão do curso, no meu TCC, a performance, e no ano passado eu tive, no fim do ano, um trabalho, mas que vai para uma outra área, que aí é dentro das artes visuais, mas de fotografia. Ok. Então, para ir para esse espaço de exposição de galeria, ilustrações ainda não foram. É uma coisa que eu penso, ainda não sei como, mas eu penso em fazer essa conexão. Sim. Mas o que já foi só em performance e fotografia que eu estou iniciando aí essas pesquisas. Sí, yo la primera vez que vi tu Instagram, la verdad, lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Fue, no, o sea, esa menina tiene todo para tener esas ilustraciones en una exposición, ¿no? Porque realmente tu voz en esas ilustraciones pueden viajar no solamente en Brasil, en diferentes estados, mas pueden viajar fuera do Brasil también. Y yo quería aprovechar este espacio, a ver si da certo, tá? Porque yo no sé si da certo ou não. Aqui, através de Zoom, a gente pode fazer um share screen, puedo compartilhar a tela, né? E eu só selecionei algumas ilustrações que eu gostei muitas, mas só selecionei algumas, vi também fotografia e fiquei curiosa de saber por que estou olhando a fotografia, porque tienes umas fotografias incríveis também, com muito estilo, muito diferente também, mas queria que o foco fosse ilustração, né, en esta conversa. Então, deixa eu ver aqui se conseguimos visualizar, tá? Espera aqui um pouquinho, eu fui ver, é uma das ilustrações que eu vi, tá? E nos puedes falar um pouquinho sobre esta ilustração?
Sim, essa ilustração eu fiz para uma série de wallpapers e para celulares, que normalmente quando é o período de final de ano eu lanço uma série de wallpapers que as pessoas possam baixar no celular, e ela foi bem especial por conta disso. Depois, atualmente ela é print, então eu uso para as pessoas compram, e ela teve um impresso que, inclusive, essa ilustração ao lado, que é do pássaro, né, do Twitter, no ano passado teve um evento que foi no mês de novembro com o Twitter, e que eles adquiriram ela impressa. Mas ela é bem especial, e ela tem essa figura que tem a espada de São Jorge, né, a planta, Ah, nas mãos dela. ajá, E eu até tenho. ajá. Eso no sabía, no tenía ni idea. Que a, Ah, wow, wow. Olha só. ¿De dónde es esa é, planta? Porque no conozco esa planta. ¿De dónde es? ela é uma planta, ela é do continente africano, Ah, muy legal. mas ela é muito popular no Brasil. Wow, E dentro mira. das religiões de matriz africana, ela tem uma conexão de força muito importante. E nas religiões de matriz africana, ela é ligada ao orixá, que é o Ogum. Sí, me Então imaginé. ela tem, no Brasil nós a chamamos de espada de São Jorge, né? Então, dentro dos sincretismos, São Jorge, né, é Ogum, dentro dos sincretismos de algumas religiões, né? Es como una Então protección. Llega a ser un símbolo de protección. também de proteção, de força. Con Muitas pessoas têm em casa, e ela é uma planta muito resistente. y de energía, con luz de energía también. Também. E ela é uma planta que ela é interessante porque, se você planta, independente de vaso, na terra, ela tem uma autorregulação muito fácil. Ela não sofre muito no sol, não sofre. Ela é muito fácil ela é realmente Electricidad. resistente a frios e ao calor. Então tem essa característica muito forte. E para mim é uma planta que eu tenho um carinho muito imenso, também pelas questões religiosas, mas também pelas características dela, e eu uso muito, é recorrente, né, dos meus trabalhos, ela aparecer em algum momento. Yo hallo que eso es súper interesante también, porque si nos ponemos yo no soy psicóloga, nada más, pero si me pongo a analizar un poquillo, ¿no? También habla de adaptabilidad, ¿no? De todos nos ser vulnerables y trazer essa adaptabilidade hoje mais que a gente está em casa, que está passando por toda uma pandemia, por algo super novo, né? E que ninguém tinha um plano B, né? E essa planta de alguma maneira nos fala que así como la planta es fácil de adaptarse, ¿no? Nos como seres humanos tenemos que aprender también en adaptarnos, ¿no? A diferentes circunstancias. Entonces, eso yo estoy analizando, ¿tá? Mas no tiene nada a ver con la ilustración. Mas eso, yo creo que eso es lo que el artista gosta, ¿no? Que las personas interpreten de su manera una Sim, imagen. sim. Então, legal. A ver, entonces deja aquí hacer un stop share y entonces voy a trazer la otra ilustración. Deixa ver se eu consigo. Entonces, estavas falando de um passarinho, não é? De um passarinho do Twitter, né? Isso. Deixa eu ver aqui, então, se eu posso agora fazer esse share. Deixa eu ver primeiro aqui, engrandecer um pouquinho. Aparecer agora. Agora já apareceu na tela, né? Ah, sim. Okay. Y lo consigues ver, deixa eu ver si puedo hacer un poquito más grande. Él está lindo. ¿Ese es de la cuenta de Twitter o no? Então, eles fizeram esse evento em São Paulo no ano passado, e aí eles me pediram, foram 2 dias de evento, e eles pediram algumas ilustrações, e uma delas era o logo com algumas imagens dentro, e aí eu fiz esse para eles. Nossa, que lindo. E
eu não sabia como ia ser usado esse logo em especial. Então, quando eu cheguei, todos os cardápios, toda a identidade do evento, onde tinha um logo do Twitter, na verdade, era esse logo que estava. Então, Wow. foi muito legal, porque eu não tinha ideia de onde eles iriam fazer a aplicação, e eu só vi na hora depois, né, impresso. Nossa. Mas foi muito legal, e era um evento que tratava sobre a importância de vozes negras. Era um evento especialmente voltado para mulheres, para a voz de mulheres negras, e por isso que tem toda essa questão dessas figuras, né, Uhum, uhum. de mulheres negras, mas ainda assim buscando essa variedade, né, de tons de pele, de tipos de cabelo, Sí, sí. e, e aí foi trazido para preencher esse Y la logo. mano, ¿no? La mano de fuerza, ¿no? De Sim, force, sim, o de comunidad, ¿no? Todos estamos juntos, ¿no? O somos sim, todos sim, iguales, ¿no? Y las plantas ahí aparecen también porque una cosa que yo veo mucho que está dentro de tu línea, las plantas, tú traces elas, ¿no? sim. La naturaleza está Eu gosto muito. ¿no? También. Qué legal. Y los Gosto. colores, ¿no? O sea, yo cuando vi dije, wow, deixa colocar esta en la conversa de hoy. A ver, entonces ahora voy a hacer otro stop share, ¿tá? Y vamos a ir Uhum. a la próxima imagen. Deixa ver aquí. Es tua también, ¿cierto? Sim, Sí, sim. ok. Essa ela tem um tempo, Sí. e que aí era isso que eu trabalhava com as frases, né? E essa frase, ela é inspirada em uma música de uma cantora que se chama Tássia Reis, Ujú. e ela tem uma música que se chama Desapegada. Ok. E essa frase que está o refrão dessa música. ¿O qué dice? ¿Tú lembras? Porque yo no consigo leer muy É, bien aquí. é tão solta quanto o vento indica, voando por onde se quer e vai querer. Ninguém manda na sua vida, ela criou um novo jeito de viver. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Nossa. E era uma música que eu estava ouvindo muito na época, e aí eu aproveitei essa energia e lembro que fiz. Entonces, este no fue por un E trabajo, este fue una cosa não, que esse tú, não. ajá, que tú quisiste hacer, ¿no? É, ¿Y por qué rosas? olha, na época eu acho que tinha, porque como a letra tem essa questão né, de ser livre, de estar desapegada, de estar crescendo, né? Penso muito nessa coisa dessas flores, né, que só vão, né? Na época tinha essa relação com essas flores que só iam crescendo mesmo, né? Que não, essa coisa de não depender da aprovação externa, né? Ela só de fato ter essa liberdade. Muy legal. Y también vuelves a traer a botánica dentro de la ilustración. Ya estaba É, contigo y esa botánica está muy, muy perto de ti, ¿no? A ver, deixa ver entonces otra aquí. Voy a hacer aquí más una. Y ahora vas a ver ella. ¿Esa consigues ver? consigo. Son limones, ¿no? São. Sí, al principio cuando la vi en Instagram dije, ay, qué legal, son naranjas. Mas después cuando me aproximé sub dije, no, son limones. É. A ver, fala Essa dessa foi ilustração para nós. Como foi feita e por que foi feita essa ilustração? ela foi feita, eu usei Illustrator e Photoshop, Ah, e para fazer, ela foi, eu estava começando a fazer alguns experimentos de colagem, que é uma coisa que eu me interesso, ainda não sei como que vai ser, se eu vou dar continuidade, mas eu comecei por isso. E tem essa questão dessa figura, e isso de começar a trabalhar com essas figuras, com as figuras negras sem os traços, sem, né, ali ela só tem a boca e um recorte, né, no olho. Ela é bem investigativa, assim. Ele estava começando a entender, foi bem importante porque foi nesse processo de começar a entender como trabalhar com essas figuras, né, sem trazer esses traços, né, trabalhando com isso que se aproxima mesmo dessa imagem, dessa sombra, né, dessas figuras. muito Então lindo. foi um processo de colagem bem legal de fazer.
E os limões, eu gosto muito de limão siciliano, mas é, tem uma questão com quando a Beyoncé lançou aquele disco Lemonade, e ela traz, né, algumas questões dentro do disco, que são algumas discussões que foram muito importantes na época, umas discussões raciais, umas discussões sobre também, né, esse lugar no mundo, sobre como as pessoas nos veem, né, e ela fala sobre, no momento do disco, sobre como a avó, aliás, tem um discurso da avó dela que fala sobre ter pego esses limões que a vida deu e ter feito essa limonada, né? Que a gente sempre ouve isso, mas ela traz de um modo muito poético. Então foi bem inspirador também para tratar sobre isso. A gente tem a figura no Brasil que é da Carmen Miranda, né, que tem a questão das frutas no cabelo, né? Sim, sim, Mas né, que tem isso, mas eu acho que eu quis trazer para um outro lugar, assim, né, dela trazendo essas frutas, esses limões, mas de uma outra maneira. no, la verdad está linda y la composición del fondo color rosa, ¿no? Es muy diferente. Eh, trae otra perspectiva, otro sentimiento también. Y esa composición de elementos, entonces básicamente esta es una ilustración contemporánea, ¿no? Esto es algo nuevo que estás experimentando, o collage. Sim, sim, sim. Acho que esse processo até da colagem, porque embora a colagem ela não seja, né, contemporânea, mas ela ainda é muito presente, né? E eu Sí, acho que esses usos com aplicativos, né, a gente tem também diversas outras possibilidades sí, sí, sí. No, de, eso. O de brincar e de trabalhar. de brincar y de trabajar, ¿no? O que me referí contemporánea, quiere decir una de las más actuales o más recientes ilustraciones, ¿no? Uhum. Tuyas. Porque como estaba viendo diferentes, quise escoger algunas que ya tenías, ¿no? Mas no necesariamente Uhum. había visto data de cuándo fue feita, entonces fueron, Ah, sim. no sabía si era algo nuevo o si ya habías tenido feito hace 5 años o algo así, me refiero que es algo nuevo, ¿no? Uhum, Una de sim. las novas, ¿no? Entonces esa era mi pregunta. Y de nuevo las plantas, ¿no? Las plantas no son dentro del collage, mas también en la lateral, ¿no? Las É, palmeras. para toda a composição. Eu gosto bastante. E nesse período da quarentena, eu tenho pensado muito nessa relação, né, de observar, eu tenho pensado muito nas Qué legal. intenções que a gente põe nas coisas, e eu estou em casa trabalhando, então a minha relação com as plantas tem sido também uma outra relação, né? De observar novamente onde o sol bate, como molhar, como colocar, de conversar com elas. Então é muito interessante assim para Muy, mim. muy E bacana. uma coisa que eu pesquiso, mas eu não faço, mas gosto muito dessa ilustração botânica também para livros didáticos, né? Eu acho que é muito rico esse Ah, trabalho, né, de quem trabalha com esse tipo de ilustração, assim, que é um pouco mais específico, né? Mas eu acho muito rico, muito no, bonito. con certeza es. Gosto muito de ver esses livros. Está linda, linda, linda. Por eso que pensé que tu línea no me va a sorprender saber que alguien te va a convidar a alguna exposición, ¿no? Porque realmente consigo ver esa posibilidad Ah, espero que sim. puede acontecer. Y entonces, deixa eu ver, ya no ves mi tela, ¿no? O si consigues ver mi tela ainda, no, ¿no? Agora no tengo share screen, ¿no? Ya. Não. No, no, te pregunto porque mi computador es una bagunza, en fin. Entonces, déjate falar outra coisa. Então, claro que tenho que fazer esta pergunta, né? Sobretudo para essa nova geração que vem com um pensamento mais ativo, menos passivo que nossas gerações antepassadas, que mesmo cada ação ha sido uma grande vantagem, né? Para abrir novos campos, seja mínima ou grande, né? Mas então a pergunta seria, ¿fue difícil entrar en el ramo da ilustración como mulher? ¿O se te abrieron muchas portas facilmente?
Olha, eu acho que houve um momento que haviam apenas convites para atividades em março, no Dia da Mulher, ou atividades no período da consciência negra. Uau, uau. Então, eu vejo que muitas amigas com quem eu falo, elas passam por isso. Eu sinto que uma abertura para mim, ela aconteceu de fato maior no ano passado, a partir do ano passado, que foi quando teve esse convite da Folha e as coisas foram vindo, mas até então ainda era muito restrito. Então eu sinto que ainda tem esse lugar. Vamos convidar algumas pessoas para ilustrarem em determinadas datas ou somente a respeito de determinados temas. Então, seja o ilustrador ou especialmente a ilustradora negra para falar somente no período de novembro, que é quando é o mês da consciência negra. E falando até de espaços de que fazem atividades, que precisam criar coisas, né, banners e, enfim, outras coisas, né? E também, especialmente no Dia da Mulher. Então, algumas amigas até falam, olha, no resto do ano nós também trabalhamos, Por nos supuesto, por convidem, supuesto. né? Las contas no son solamente en días festivos, ¿no? La luz, Não mesmo. todas las contas, ¿no? Acontecen todos os dias, então não solamente dias festivos que tienes que pagar contas, né? Então realmente é absurdo, né? É um absurdo que ainda a situação seja um pouquinho devagar, sobretudo para aquelas novas jovens mulheres que están estudiando y que están escogiendo una carrera como esta, ¿no? Saber afrontar los desafíos y estar consciente que a ideología y el comportamiento humano no ha cambiado para mejorar, ¿no? Y estamos viéndolo todos los días, ¿no? Da una tristeza, por ejemplo, una de las cosas que yo quería comentarte era o racismo não é de hoje, né? Nem da semana passada, nem de há um mês, né? Então, nossa civilização como seres humanos, nosso desenvolvimento é muito, não é avançado e não chega a ser sofisticado, né? Então, eu acho que temos que buscar uma solução para dizer que uma pessoa a nivel artístico, a nivel de otras ramas, profesores, doctores, tienen la misma capacidad porque se prepararon, ¿no? Y que la religión y que la nacionalidad o cor no es una carta de presentación, ¿no? O a carta de presentación es lo que tienes aquí y aquí en el corazón, ¿no? Todo lo demás vale. No vale nada. Iba a decir algo, mas dije, não posso dizer o que estava pensando. Não, com certeza. Acho que tem um ponto que é a expectativa. Então, essa pessoa é mulher, ela só vai falar sobre feminismo. Sim, ela pode falar, mas ela pode escolher falar de crianças, de plantas, de animais, de tantas outras coisas que ela também pode ser convidada para falar, né? E o mesmo vale para a questão de tom de pele, de religião. Nós estamos aí vivendo no mundo, né? É importante que a gente possa ter essa experiência de diversas maneiras possíveis, né? Sim. Então é muito triste porque pensando no racismo e em outros preconceitos existentes, que também são, né, homofobia, gordofobia e outros, porque eles são tão limitados, né, limitam tanto, colocam a pessoa num lugar que foi criado que não é verdadeiro, e quem sente isso não sai desse lugar, né? Mas eu acredito, eu tenho um olhar muito positivo que às vezes cai, que às vezes, né, esse olhar às vezes ele é abatido, mas ele sempre está se reconstruindo, porque tem muitas pessoas fazendo muitas coisas boas, com certeza. E tem muitos espaços abrindo, né, muitas editoras que estão se propondo a desenvolver as coisas de outra forma. Eu acho que
Por exemplo, a gente tem um livro didático que acompanha o aluno, então acho que há editoras que estão se propondo a trazer os temas de outra forma, existem escritores que estão preocupados em levar o seu conteúdo também para diversos públicos. Então, ações como esse tipo de diálogo que a gente tem aqui, tá fazendo agora, são ações que são importantes porque fazem com que as pessoas também tenham acessos, né, a quem faz as coisas e vejam, né, que de fato é importante ver que o que importa não é, enfim, não pode ser limitado, né? Tem que ser ampliado, né? A gente tem que Sí. abrir o Con leque certeza, mesmo con de certeza. Y opções. también realmente hay que estar consciente que educación es una palabra muy también ambigua hoy en día, ¿no? Sobre todo hoy en la pandemia, ¿no? Cuando educación pensábamos en una educación con pensamiento de caixinha, ¿no? De cuadradiño, que tenía que ser presencial y que nunca imaginamos que una educación a nivel mundial iría a virar concursos, ¿no? Y cursos Pois algunos é, excelentes, tal vez otros no muy bien preparados porque no tuvieron tiempo o no tienen las herramientas, y otros porque simplemente son mediocres por muchas razones, ¿no? Mas ya eran mediocres y claro, si es mediocre va a continuar mediocre, independientemente si es presencial o online, ¿no? Eso porque ya viene haciendo cierta calidad. Pero en el sentido de educación, por ejemplo, así como no nos importa la religión, el core, ¿no? Si la persona es magra o alta o no, ¿no? Porque todas las características como que a veces tu primera presentación es lo que conta y no es eso, es tu trabajo. Entonces, en educación, yo conozco mucho talento que no fue en la escuela, que fue autodidáctico, ¿no? Y que no tiene un certificado, ¿no? El certificado es súper bacano, mas si lo sabes utilizar, si sabes hacer un buen uso de eso, ¿no? Algo que ya valió la pena ir a la universidad porque vas a tener un futuro excelente. Mas también hay mucha gente joven que tiene ya una inteligencia nata y que tiene esa capacidad de ser autodidáctica, de trabajar mucho con trabajos haciendo experiencias, ¿no? Porque el diseño es una tarefa de todos los días, es desarrollar la técnica, ¿no? Entre más desarrolles la técnica, entre más practicas, entre más haces una autoconciencia de quién es você, mais se vai a transmitir em tua imagem, né? Então, muitas vezes, tu carta de apresentação não é um título, ni siquiera llega a ser un título, porque en el título no debería de importar, ¿no? Raza, cor, nacionalidad, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso hay que abrir un poco más horizonte y aceitar tanto el estudiante que fue formado como el estudiante que es inteligente por nato y consigue hacer trabajos increíbles, ¿no? Y no preocuparse por bobajes, porque el mundo ya es tan difícil para preocuparnos de estupideces, ¿no? Por decirlo así. Mas, entonces, deixa falar otra cosa. Falando todo esto, y a lo mejor va a ser una pregunta de sorpresa para ti, mas falando una realidad no universo femenino y lo difícil que muchas veces es, compensa también tener otra línea de trabajo en tu Instagram, en tu portafolio, donde haya una variedad y sea totalmente lo contrario de tu voz, de tus creencias, o tú achas que no importa, porque al final tú puedes hacer lo que tú tengas que representar en cierto trabajo. ¿Tú qué achas de eso? ¿Diversificar tu trabajo o continuar con esa línea que tú tienes ahora? Por exemplo, pensando no meu trabalho, eu tenho um trabalho que é menos divulgado, que é com identidade visual. Hoje, eu consigo trabalhar com identidade visual e levar esse trabalho para, seja empresas ou, enfim, quem vier me procurar para falar sobre identidade visual, criação, que tenham uma conexão com o meu trabalho. Que aí tem uma questão de valores,
de tudo que eu penso. Então, consigo levar isso para essa criação. Então, hoje, dependendo de quem, enfim, eu houver contato para desenvolvimento de identidade visual, eu consigo falar, olha, acho que a gente pode pensar por esse caminho, por uma questão de afinidade. Consigo desenvolver de uma determinada maneira. Mas, especialmente no período da graduação, que eu acho que é o período que é trabalho e estudando e pagar conta. Não que eu não pague conta agora, porque eu pago ainda, né? Pago conta, pago aluguel e tudo mais, mas assim, no período da graduação, eu tinha um outro trabalho que era em agência de comunicação, e o que eu fazia era totalmente oposto. Estava num outro lugar de criação, e eu não levava para isso da divulgação. Então, eu acho que é um caminho, porque, enfim, contas, boletos, e a gente tem, né, essa necessidade, mas eu acho que uma possibilidade, e que para mim foi muito, muito útil, era essa. Eu trabalhava com essa agência de criação, tinha um outro trabalho junto dela, mas me empenhava em divulgar os meus trabalhos que estavam dentro de uma linha que eu acreditava que é essa linha que é tão presente, né, no Instagram e nas outras redes. Então, eu acho que se houver uma possibilidade de, olha, agora é só o seu trabalho, você vai conseguir fazer isso, vai conseguir se dedicar, eu acho que é importante, né? A gente, se tiver essa possibilidade, né, de se dedicar e de conseguir seguir somente com o trabalho artístico, com que a pessoa acredita, eu acho que é importante seguir. Mas se de repente não houver essa possibilidade, mesmo por conta, enfim, de todos esses fatores, eu acho que dá para ter esse jogo, sabe? O que eu quero mostrar e o que eu posso fazer também. Olha, eu faço isso aqui, mas eu também faço isso aqui, eu só não mostro tanto. Então, acho que tem eu te isso. pergunto isso porque eu ouvi falar isso, tá? De uma gente de artistas, que representa artistas, né? Que o Instagram é a melhor tarjeta de apresentação, né? Porque é a primeira coisa que tu consigas olhar. Entonces, muchas veces ni consigues ver al artista, ¿no? Muchos artistas ni siquiera colocan nada personal, solo colocan trabajo. Entonces, ni siquiera puedes ver quién es o cómo es esa persona, ¿no? Y esa era una de las cosas que estaba hablando una gente representante, hablar que en este momento la variedad de trabajo, ¿no? En Instagram es importante porque, entonces, si tú haces solo flores, tú vas a traer solo trabajos con flores, por decirlo así, ¿no? Mas si tú tienes una línea donde tú trabajas la cara, ¿no? Las facciones de una persona, donde tú trabajas un paisaje, donde tú trabajas una interacción con pájaros y flores, con fauna, ¿no? Donde tú trabajas tal vez frutas, ¿no? Diferentes tipos, casi como si fueras a la escuela, que la escuela te hace hacer todo un portafolio, ¿no? Entonces tú tal vez vas a tener un trabajo más versátil y puede haber una entrada tanto de artigos, de capas para revista, de capas para libro, de fábrica de línea para ropa, ¿no? De productos como la xícara, ¿no? Y colocar ahí. Entonces, porque al final estamos hablando que sí, es importante tener una voz, es importante tener también una posición sobre lo que tú crees, mas por otro lado es importante pagar las cuentas. Sí. Si no tenemos una mentalidad evolutiva que podemos ir más allá y pensar y aceitar, entonces o mercado se limita porque no todos van a pensar de esa misma manera, ¿no? No todos van a pensar en una forma más moderna, por decirlo así. Porque ese pensamiento ya es antiguo, ¿no? Entonces, sí. Es muy triste que ainda pessoas tenham esse pensamento, né? E então, deixa-te falar algo que tu querias compartilhar conosco de novos projetos. Tienes algo de novos projetos?
Então, agora eu tenho um projeto que ele estava engavetado e aí ele saiu, mas a ideia é voltar, que aí ele vai para um outro campo que é menos editorial, mas que é ligado à minha formação, porque eu também fico fazendo várias coisas, né? Mas que é o Museu nas Férias, que a ideia é assim que houver a possibilidade de ir aos museus, de visitar espaços, a gente estiver mais seguro, né? Voltar com esse espaço que é um projeto que eu tenho de visitar os museus e espaços de exposição de arte durante as férias. Então, as pessoas se inscrevem, né? Eu libero um link de inscrição e aí, em alguns finais de semana durante as férias, nós visitamos esses espaços. Então, eu estou reunindo o material do que já foi feito, estou trabalhando novamente na identidade para que possa acontecer aí acredito que no final do ano, eu espero que nós já possamos sair à rua, né? Quem sabe no fim do ano, ir a exposições, mas esse é um projeto e tem um projeto que também está para sair, que é particular em parceria com um amigo, que eu acredito que no próximo mês a gente já vai começar a divulgar pelo Instagram, mas que ele é voltado para a criação, feito por pessoas negras, mas que passe por moda, por design, enfim, projetos de criação nas artes, de ilustração, de teatro também, né, envolvendo imagem e texto. Que legal. Mas a gente está nos desdobramentos e aí no próximo mês. E aí tem alguns livros que tem um livro que saiu agora, que aliás vai sair agora, que eu fiz as ilustrações, eu não sei se que eu posso entrar em detalhe dele ainda ou não, mas que é um livro infanto-juvenil. E tem um sarau que se chama Sarau das Pretas. E elas lançaram um livro com vários poemas. Houve uma seleção e são poemas especialmente voltados para o público LGBT. E eu fiz algumas ilustrações da capa e as ilustrações internas, e ele vai sair agora em junho. E aí ele é muito legal, que é o Canal das Pretas. E aí, em breve, assim que sair, o meu já tá para chegar em casa, o impresso. Muito bacana. E aí também vai ter a divulgação. E de sonhos, algum projeto que tu quieras que as pessoas vean este vídeo y que estén trabajando dentro del mercado editorial y tengan la libertad de poder decir, yo quiero hacer con Linoca Souza ese proyecto. ¿Cuál sería tu sueño? Nossa! ¿No? Porque de repente hay una editora o alguien, ¿no? Y dice, nossa, vou ligar para essa menina já, agora. Tem um lugar que eu tenho muita vontade de trabalhar, que é com editorial de moda, em algum momento, assim. E eu acho que tem, porque tem essa conexão da minha mãe costurando e eu desenhando, vendo as revistas dela. Então, é um lugar que eu tenho interesse, né, com estampas, tenho muita vontade. Legal. E um outro lugar é com capas de disco. Uau! Porque eu gosto muito de discos, eu tenho um toca-discos, tenho alguns discos de vinil, né? Mas isso da capa eu gosto muito. Nossa, assim, é um lugar que eu tenho muita. De que alguém fale, olha, eu gostaria que você fizesse essa capa aqui. Uau! Eu tenho muita vontade, assim. Lindo, eu gosto muito. Ainda existe, né? Isso está voltando, né? Está voltando no mercado. A gente comprou também um novo tocadiscos, né? E os CDs estão voltando e muito artista está sacando, sobretudo artista independente também, sobretudo artista que está com álbum, né? De disco vinil, né? Que estás falando. E, nossa, é um projeto, eu lembro, eram projetos lindos, né? E sim, seria olhar, né? Ficar vendo a imagem. Muito obrigada, Linoca. Você quer dizer alguma coisa? Quer dar quer sugerir de como a gente pode conseguir, estando em casa ainda, como podemos lidar o dia para que seja mais leve? O que você faz para que seu dia seja mais leve? Fale para a gente.
Ah, eu quero agradecer esse convite, essa troca. Eu estou muito contente, muito feliz. É muito gostoso poder falar do que a gente faz. Então, quero agradecer. Obrigada, obrigada a você. Eu tenho cozinhado Sério? e cozinhar assim tem sido um ritual muito importante. Às vezes acaba acontecendo isso, né? Cozinho na sexta-feira, vou congelando algumas coisas para o resto da semana, mas parar, cortar o alho, cortar a cebola, separar ali os temperos, olhar o tomate, esse trabalho manual tem sido muito gostoso. E aí geralmente eu coloco alguma música para tocar e tenho feito isso, assim, cozinhado, lido também, mas eu acho que a cozinha em especial, eu já cozinhava, mas ainda era muito nesse processo de ir lá na cozinha, vou fazer meu almoço, vou fazer a comida para a semana. Então, eu acho que esse processo de cozinhar, que é uma coisa que eu tenho pensado muito nas intenções, né? Quais são as minhas intenções? Qual é a minha intenção quando eu inicio um projeto? Qual é a minha intenção quando eu planto uma planta? Qual é a minha intenção quando eu vou começar a fazer qualquer coisa? Ai, que E lindo. para cozinhar eu tenho tido muito isso, né? Qual que é a intenção que eu deposito aqui nessa comida? E então tem sido muito rico, Que né? lindo, Isso, que essa linda, troca com a linda. cozinha, jogar essa intenção. Eu quero fazer uma comida gostosa, eu quero me alimentar e eu quero comer bem, né? Então Ajá. tem sido muito agradável Muy legal, nesse porque período. alimentar el alma también, ¿ah? Alimentarla también el espíritu que estamos en familia, ¿no? Esta pandemia ha traído también la posibilidad de muchos pais poder tomar un tiempo de no viajar, de no estar corriendo tiempo todo, ¿no? Tengo que Sim, ir ya ahora porque a las 6 horas tengo que volar, tengo un voo, tengo que estar aquí, y el tiempo va pasando y estás longe de la familia y muchos familiares yo acho que dentro de las cosas ruins fue el que no permitiera esa persona viajar y ficar, ¿no? uhum, Valorizando y além que ya estaba valorizando a familia, retomar esa conversa, ese espíritu hogareño, ¿no? Por fuerza sim. mayor ficamos todos en casa, más allá que es una de las cosas que el tiempo nos dio, ¿no? Para repensar, para refletir, porque tenemos mucho tiempo para refletir, mucho tiempo para pensar, y claro que mucha gente está trabajando, ¿no? Trabajando mucho, eh, y es difícil, ¿no? Ainda estamos Uhum. en cuarentena aquí en Brasil y no sabemos hasta cuándo, ¿no? Puede ser Pois é, a 15, gente fica 30, nessa. outros 30 dias, né? A gente não sabe, mas já essa dica foi muito boa. Então, cozinhar. O que não sabe cozinhar, que se aventure, então, nestes dias Ai, sim. diferente, algo novo, né? Então, É, muito obrigada, agradeço eu que muito agradeço. que haya aceitado este convite, espero que seja um de muitos a vir, e vamos nos falando, e todo sucesso para você, viu? Um grande Para abraço. você também. Tchau, tchau. Obrigada, Linoca. Tchau, Tchau. Se obrigada. cuidam todos. Tchau. Tchau.